Eu estou começando uma série hoje que se chama Fé Admirável. Eu gosto muito desse tema fé. E eu estava lendo Mateus. Por várias vezes, Jesus se admirou da fé de pessoas. Ele disse assim: eu nunca vi tal fé em Israel. E Jesus se admirar de alguém, da fé de alguém, isso é maravilhoso. E eu falei: eu quero, Senhor Deus, que o Senhor se admire da minha fé. Então o Espírito Santo começou a me falar sobre isso, sobre fé, uma fé admirável. E hoje a primeira mensagem é toque de fé. E eu escolhi essa imagem, assim que Deus me deu essa palavra, me veio essa imagem. Essa imagem, na verdade, é um zoom, é uma parte cortada de um afresco que é pintado no teto da Capela Sistina, lá no Vaticano. Quantos de vocês já viram a Capela Sistina, as pinturas? Algumas pessoas. Gente, é a coisa mais linda. Ore a Deus para um dia você ir lá no Vaticano ver a Capela Sistina. Foi pintado por Michelangelo. Quando você olha para o teto, parece que você está no céu, de tanta beleza. E essa parte é um quadro que se chama a criação. Quando Deus está criando Adão, e Deus, com o seu dedo do céu, toca o dedo de Adão. E essa imagem marcou muito a minha vida, tanto que ficou na minha mente. E quando eu pensei no toque de fé, eu logo vi esta imagem. Quando Deus criou o homem, Ele visitava o homem todos os dias na viração do dia. Quando estava anoitecendo, no finzinho do dia. E Deus então tocava o homem com a sua palavra, com a sua presença. Mas quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. E Deus escreveu uma história de restauração onde Ele novamente tocaria o homem. E o toque de Deus foi através de Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho. Jesus é a manifestação do Pai na terra, é o Deus Emanuel. Jesus disse: aquele que me vê, vê ao Pai. Eu e Ele somos um. Então Jesus foi o toque de Deus. E o toque de Deus, o braço de Deus está estendido. No entanto, o homem agora precisa se aproximar e tocar a Deus. E o que eu quero falar hoje é esta volta do homem para Deus. A minha volta, a sua volta. E nós tocarmos o dedo de Deus. E quando nós tocamos a Deus, algo extraordinário acontece. E esse toque precisa ser um toque de fé. Porque Deus, através de Jesus Cristo, já fez tudo. Lá em Efésios capítulo 1, diz que Ele nos formou, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos elegeu, Ele nos salvou, Ele nos santificou, Ele nos selou, tudo já foi feito. Todas as bênçãos espirituais já foram dadas. O dedo já está estendido. E agora nós precisamos, através da fé, tocar ao Senhor. E esse toque de fé, ele se dá de muitas maneiras, mas eu quero listar aqui 3 maneiras especiais que eu e você podemos tocar ao Senhor. A primeira delas é ter uma confiança extrema na palavra de Deus. Eu vou usar alguns superlativos aqui. Porque eu gosto de superlativos. Porque eu acho que Deus é grande. É um Deus de superlativos. E Ele quer essa intensidade de nós. Então você precisa ter uma confiança extrema. Extrema fala de ponto mais distante. Do extremo você tem que ir até o fim na sua confiança. É uma manifestação intensa e excessiva. É assim que tem que ser a sua confiança. Agora, o que é confiança? Confiança é fé. Confiança é você crer que Deus não irá falhar com você. Amém? Tenha uma confiança extrema.
na palavra de Deus. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. E a palavra de Deus tem poder de vida. Quando Deus fala, nada o impede. A palavra de Deus é capaz de transformar a história, de mudar circunstâncias na sua vida. Por isso tenha uma confiança extrema na palavra de Deus. E eu quero citar aqui um exemplo de uma mulher que teve um toque no Senhor, através da sua confiança extrema na sua palavra. É a mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. Eu pedi para que colocassem a imagem aqui, porque ela é muito emblemática. E lá, a palavra de Deus em Mateus 9, 20 e 22, conta essa história. Eu acho que todos vocês já ouviram falar pelo menos uma vez, de uma mulher que tinha um fluxo, uma hemorragia há 12 anos, e nada fazia com que ela fosse curada. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, e nada foi capaz de curá-la. Aí ela ouviu falar de Jesus. Ela provavelmente ouviu a fama que corria em toda a Galileia, toda a Judeia, toda Israel. E ela disse consigo mesma lá no texto: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele, por detrás de Jesus, e lhe tocou na orla das vestes. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Eu aplaudiria mesmo, com força. Aqui, o toque da mulher foi através do toque nas suas vestes, né? Na orla das suas vestes, orla ou borla, que é um topete. Os judeus, eles tinham alguns suplementos, né, atados aos seus mantos para fazê-los lembrar da fé. Você viu aquela imagem de algumas franjas? Os judeus usavam isso nas suas vestes. Na verdade, a mulher tocou naquilo. Lá em Números 17, 37 a 40, logo que Deus tirou o seu povo do Egito e deu a ele uma lei, ele deu uma instrução. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: olha, vocês vão fazer na ponta, na extremidade das suas vestes, algumas franjas. Ele deu uma ordem que fizesse isso, para que eles lembrassem da sua lei. Sabe, a gente, quando você quer lembrar alguma coisa, tinha gente que amarrava um barbantinho, alguma coisa no dedo, né, para lembrar. Sabe quando você tem que lembrar alguma coisa, você sempre faz algo. Eu faço o seguinte: eu tiro a aliança do meu dedo da aliança. Eu tenho 3 alianças aqui. Eu sempre tiro uma e ponho no dedinho. Aí eu fico incomodada, porque eu nunca uso nada do dedinho para me fazer lembrar de alguma coisa. Pois Deus fez isso com o povo. Deus falou: olha, vocês, todos os seus vestidos vão ter franjas, porque vocês precisam se lembrar. Eu acho que aquela franja, de certa forma, era marcante, né? Eles deviam sujar, alguma coisa assim. Mas era algo que era caracterizado. Deus falou: vocês precisam fazer algo para se lembrar da minha lei. E lá em Números, eu quero ler sobre essa direção que Deus disse. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam bolas pelas suas gerações. E as bolas em cada canto, presas por um cordão azul. Ainda tinha que ter um cordão azul. E as bolas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Jesus provavelmente usava vestes assim. E aquela mulher quis tocar aquelas borlas do manto.
a orla do manto, as vestes. Não é por isso que a imagem é sempre ela tocando embaixo. Você pode ver que todas as pinturas, porque realmente foi o que aconteceu, ela não tocou aqui, ela não puxou, sabe aquele jogo quando um jogador, oponente quer parar o jogador que segura aqui, tem uns que arrancam os short, não é nada disso. A mulher, ela se esgueirou e tocou nas orlas, nas borlas, nas extremidades da veste. Por que ela tocou naquele lugar? Por que não poderia ter sido em outro lugar? Aqui ela disse consigo mesma. Ela fez uma reflexão. Ela disse para si, ela interiorizou. Se eu somente tocar a orla das vestes. Ela tinha uma convicção, uma fé, que se ela tocasse a Jesus, naquele lugar ela seria curada. Ela se baseou numa promessa profética. Em Malaquias, o profeta Malaquias liberou uma palavra de salvação. E ele disse assim lá em Malaquias 4:2. Mas para vós outros, Deus dizendo ao homem, mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Essa palavra asas, que é kanaf, é a mesma palavra para aquela instrução lá em Números, quando ele fala, quando ele fala, e dize-lhes que no canto das suas vestes, kanaf. Kanaf. Aqui diz assim, trazendo salvação nas suas kanafs. Nas franjas, na extremidade. Havia uma palavra, havia uma promessa, que se alguém tocasse naquele espaço, que simbolizava profeticamente a lembrança da palavra, a lembrança dos mandamentos, haveria salvação. E aquela mulher sabia dessa promessa, e ela dizia consigo mesma, se eu tocar nas bolas, se eu tocar a orla, porque é uma promessa, haverá salvação para mim. Salvação que eu não encontrei em nenhum lugar. Este homem, que é da parte do Senhor, que é da parte de Deus. Talvez ela cresce que Jesus era o profeta. Talvez ela cresce que Jesus era o Filho de Deus. Talvez ela cresce que ele era o Messias. Mas uma coisa ela sabia, ele vinha da parte de Deus. E havia uma promessa, que havia salvação nas asas. Havia salvação no canaf. Havia salvação nas orlas da manta. Havia salvação nas extremidades. Amém? E ela cumpriu aquilo que ela desejou no coração, aquela convicção, aquela confiança extrema na palavra. Deus, ele libera a palavra, e a palavra de Deus é instrução para as nossas vidas, e a palavra de Deus é poderosa para nos transformar. Transforma quando nós nos lembramos dela e as observamos, mas ela nos transforma, ela nos salva quando cremos nela. E você tem que crer ao extremo, não é ficar no meio do caminho não, meu querido. Você tem que chegar às raias, ao final. Você não pode morrer na praia, você tem que ir até o fim. Quando a Bíblia diz algo para a sua vida, você se aproprie. E mesmo que você tenha que esperar, você tem que dizer, eu estou esperando no Senhor até que se cumpra a tua palavra em mim. Eu gosto muito de quando eu tenho qualquer dificuldade, qualquer necessidade, antes de começar a orar, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de buscar uma palavra, uma direção, que Deus me fala sobre isso. Deus tem alguma promessa para mim? Se Deus tem uma promessa, eu me aproprio daquela promessa. E ela se cumpre cabalmente na minha vida. E assim temos que ser, todos nós temos que ser assim, como aquela mulher. E você pode hoje ter esse toque de fé.
Busque ao Senhor. Se você tem alguma necessidade, Deus vai te dar uma palavra. Confie e você viverá a bênção, o milagre de Deus na sua vida. Amém? Você é capaz de tocar ao Senhor? Amém. O segundo toque de fé é uma liberalidade extravagante. A liberalidade, ela tem que ser extravagante. Sabe aquela coisa de você ser uma pessoa que gosta de abençoar, de dar aos outros? Isso tudo é bom. Deus se agrada. Nós que somos do Senhor, a gente tem que fazer o bem. As pessoas que não fazem bem e as pessoas que nos fazem o mal. Mas você pode ir além. E para você tocar a Deus, para receber uma bênção especial, meu querido, você precisa ter uma liberalidade extravagante. E como exemplo, eu pus o rei Salomão. Muitas pessoas na Bíblia foram liberais, foram abençoadores. Dividiram, distribuíram, abençoaram. Mas eu acho que ele é o maior exemplo de liberalidade. Por isso que Deus o fez o homem mais rico de toda a história da humanidade. Ele, de alguma forma, sabia adorar a Deus através das suas ofertas. Imagina, Salomão foi suceder Davi. O grande rei, o homem segundo o coração, aquele que unificou a Israel, unificou as tribos do norte e do sul, aquele grande general, aquele campeão nas batalhas, aquele que nunca perdeu uma guerra. Davi governou 40 anos sobre Israel. Imagina, agora Davi morre, Salomão tem que assumir o reinado. Imagina esse, sucessor, como ele não sentiu? Ele tremeu nas bases. Mas ele precisava tocar a Deus para receber a bênção de Deus. Ele falou assim: meu pai foi extremamente abençoado, mas eu quero ser também. Então como tocar ao Senhor? E ele começou a ser liberal, de uma maneira extravagante. A primeira vez que ele foi extravagante em ofertar, foi logo que ele assumiu o reinado. Ele buscou ao Senhor para ter a bênção de Deus. Está lá em 1 Reis 3, de 3 a 5. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos. Diga comigo, 1000 holocaustos. 1000. Aqui não fala se o holocausto foi de ovelha, se foi de boi. Mas ele sacrificou 1000 animais. Ele matou e entregou ao Senhor. O holocausto era um sacrifício que era queimado por inteiro. 1000 holocaustos naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Gente, quando ele sacrificou 1000 holocaustos, imagina, deve ter durado dias. Você imagina matar num altar 1000 animais. Você acha que é fácil? Eu acho que deve ter durado mais do que um dia. Aqueles sacrifícios contínuos. E Deus apareceu para Salomão em sonho. E aquilo foi um toque tão profundo, que Deus falou assim: Salomão, o que você quer? Você veio aqui me buscar, você quer alguma coisa? Você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Já pensou se Deus falasse isso para você? A gente vê aquela história da lâmpada do Aladim, né? Que você esfrega na lâmpada e o Aladim aparece com todo o poder. Você pode pedir 3 desejos. Aqui Deus falou: você pode pedir o que você quiser. Olha a maneira como Salomão tocou a Deus. Meus queridos, aprendam a serem
liberais diante de Deus. Façam sacrifícios, façam votos, façam ofertas, para que você possa mover os céus. Eu fico muito feliz quando Deus me toca de alguma maneira para eu fazer alguma oferta extravagante. Eu fico esperando, falo, Deus, o que será que o Senhor tem para mim? Porque é incrível, porque o toque está ali. Mas quando você toca Deus, sai de Deus alguma coisa extraordinária. Como foi com a mulher do fluxo de sangue, sai poder. Sai alguma coisa extravagante, sai alguma coisa fantástica, né? No caso da mulher do fluxo de sangue, saiu o poder e a cura, ela recebeu a cura imediatamente. Aqui, Salomão quis algo do Senhor Deus, e Deus apareceu para ele e falou assim: Salomão, pode pedir o que você quiser. Já pensou Deus te dar um cheque em branco desse jeito? Deus quer ser tocado por nós. Deus, Ele tem tudo preparado por nós, seu dedo está estendido, então toque a Deus, meu querido. Salomão tocou a Deus, ficou lá sacrificando, falou: Deus, eu não vou sair enquanto eu não for abençoado. E ficou lá sacrificando, e 100, e 200, e 300, e 400, e 500, e 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 holocaustos. Deus falou: não posso, tem que ouvir esse meu filho. Senão ele vai acabar com o rebanho em Israel. E aí Deus apareceu para ele em sonhos e falou: Salomão, o que você quer? E Salomão falou: Senhor, eu quero sabedoria para lidar com esse povo aqui. Quero abençoá-los. E Deus ficou tão impressionado com aquele pedido, que Deus falou: Salomão, eu vou te dar sabedoria e muito mais. Porque você não pediu a morte dos teus inimigos, vou dar a morte dos teus inimigos. Porque você não pediu riquezas, eu vou te dar riquezas. Nunca ninguém vai ser como você. E as pesquisas, né, americano que gosta de fazer pesquisas e estudos, e a palavra de Deus relata o tanto que ele tinha em ouro. Na época de Salomão, tudo era ouro puro. Quando ele constrói o templo, foi tudo feito com ouro, era muita riqueza. Ele recebia das alianças que ele fazia, riqueza sem fim. E nunca houve na história ninguém tão rico como Salomão. Mas Salomão tocou a Deus e Deus apareceu para ele. Mas não parou aí não. Ele aprendeu o caminho. Ele falou: é assim que Deus me ouve? Quando ele construiu o templo, porque Deus deu a ele a incumbência de construir o templo, e ele foi consagrar o templo, ele começou a buscar ao Senhor. Ele falou: eu fiz tudo, eu fiz a minha casa, fiz palácios, fiz o palácio para Deus. E o templo de Salomão, nunca houve nada tão rico, tão maravilhoso. Tudo de ouro puro. Só que ele precisava da presença de Deus, como Deus se manifestava no tabernáculo no deserto. E ele precisava impactar a Deus, ele precisava tocar a Deus para Deus descer e ali habitar. E ele já tinha aprendido o caminho, né? Qual era o caminho? Ser extravagante na oferta. E aí ele começou. O que aconteceu? Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tomou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. Lembra lá? Os 1000 holocaustos? Deus apareceu lá, Deus apareceu aqui. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E ali, quando Salomão está diante do templo, adorando, invocando o Senhor, né? Com o povo, Deus desce da sua glória e enche a casa, e ninguém pôde ficar no templo, porque a presença e a glória do Senhor foi tão profunda, tão intensa, tão maravilhosa, que
Deus ali passou a habitar e santificar aquela casa. E ele disse: toda oração que se fizer neste lugar eu ouvirei. E hoje, quando a gente vai em Israel, a gente vai lá na esplanada do templo. Não sobrou mais nada, só sobrou um muro. E a gente ora lá. E quando você vai lá, um pedaço de construção, você recebe os maiores milagres que acontecem na sua vida. Eu toda vez que tenho a oportunidade de ir até lá, eu oro, porque eu sei que ali tem uma presença tão profunda, tão forte, porque houve uma promessa, porque um homem que foi extravagante na sua liberalidade, no ofertar, tocou a Deus, e Deus fez um compromisso com ele e disse: Salomão, este lugar foi santificado e eu recebi, qualquer oração que se fizer neste lugar eu vou atender. Isso é muito profundo. E Salomão fez muitos sacrifícios. Aqui diz assim: ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor 22.000 bois. Sabe os 1.000? Imagina, já era. É 22.000. É 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 22.000. E 120.000 ovelhas. 120.000 ovelhas. Isso é demais. Você é capaz de pensar o rebanho que ele sacrificou, quantos dias sacrificando. E a palavra diz que não foi suficiente o altar de bronze do sacrifício, porque era tanto sacrifício que provavelmente eles tiveram que sacrificar em outros lugares, mas foi demais, porque ele havia aprendido o caminho. E é assim conosco, quando você aprende a semear, quando você aprende a ser liberal, Deus aumenta a sua sementeira. Você pode dizer: ah, mas ele ficou rico, um homem rico podia fazer isso. O homem mais rico da história podia. Por que ele chegou a isso? Porque você só chega a isso se você é fiel no pouco. Tem gente que diz: ah, quando eu tiver eu vou dar. Não, se você não der agora, você nunca terá mais. Jesus ficou sentado no templo perto do gasofilácio para ver o movimento. E quando ele viu uma viúva que tinha 2 moedas e deu as 2 e ficou sem nada, Deus se admirou daquela mulher. Deus não falou: não, Jesus não falou: não, é isso que você tem, eu não preciso disso, eu sou dono do ouro e da prata, tenho toda a riqueza, não fica com isso. Não. Quando ela deu tudo o que tinha, Deus se admirou da fé dela. Então, meu querido, se você quiser ser abundante na sua vida material, tem que começar agora. Não é quando você tiver muito, tem que começar quando você tiver pouco. Mesmo que você tenha pouquíssimo. Tem muitos testemunhos. O Lamartine há pouco tempo conversou com um empresário muito próspero, numa reunião da GKPN, de líderes, pastores relevantes aqui no Brasil. E ele conversou com um grande empresário, um homem muito rico, mas muito fiel a Deus. E ele disse que a riqueza dele começou quando ele era jovem. O pastor fez um apelo e tudo que ele tinha, ele deu e foi andando para casa, quilômetros, no frio dos Estados Unidos. Ele falou: ali alguma coisa rompeu na minha vida. Então, meu querido, saiba que para você tocar a Deus, você tem que ter extrema confiança, você tem que ser liberal de uma maneira extravagante. Porque se você quiser viver a normalidade, muito bem. Deus vai te abençoar, porque sobre o povo de Deus tem a sua bênção. Mas se você quiser ser tremendamente abençoado, romper, sair da média, viver as coisas mais incríveis, você tem que aprender a ser fora da curva. Você tem que aprender a ser uma mulher como aquela. Você tem que aprender a ser como Salomão. Amém? E ele foi tão rico em sabedoria, em feitos, em coisas materiais, que pessoas iam lá para conhecer a Salomão e tudo que ele tinha.
Tem um relato que está lá em 1 Reis 10, de 4 a 5, que fala que a rainha de Sabá foi visitar a Salomão. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificar, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e o traje deles, e os seus copeiros, e os seus holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Quando ela viu a maneira que Salomão sacrificava na casa do Senhor, ele devia fazer uma coisa muito impactante. Ela ficou fora de si. Imagina como ele era intenso em sacrificar. Que nós possamos aprender com ele, né? A tocar a Deus dessa forma. Mas em terceiro lugar, nós tocamos a Deus quando temos uma busca intensa, através do jejum e oração. Jejum e oração toca a Deus, rompe os céus, abre os céus a seu favor, né? Quando você precisa de algo, meu querido, que não rompe, você está orando, mas não há nada adianta, entra em jejum. Faz jejum, faz campanha de oração, sobe no monte. Eu amo fazer campanha. Acabei de fazer 7 semanas com o pastor Daniel, no canal dele do YouTube, online. Ele faz muitas campanhas, é uma bênção. Eu vi ele no monte, falei, Daniel, quero subir no monte com você. É uma delícia, a gente tem que começar a fazer isso. Buscar a Deus para ter as maiores bênçãos. E Daniel, o profeta, ele aprendeu a ser assim com Deus. Daniel foi levado jovenzinho para a Babilônia, quando o povo de Israel foi cativo para a Babilônia. E lá ele ficou em 3 reinados da Babilônia: Nabucodonosor, Nabonido e Belsazar. E depois, quando o reino persa também assumiu através de Ciro, ele também ficou ali na corte, servindo aqueles reis, porque ele era excelente no que fazia. Mas teve um momento que ele precisava de uma revelação sobre o povo. Aí ele busca ao Senhor intensamente através de jejum e oração. E a palavra em Daniel 10, de 1 a 3 diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Daniel buscou ao Senhor com jejum e oração 21 dias. E começou uma batalha espiritual. Lá o texto diz que quando ele começou, veio um espírito revelar a ele o que iria acontecer com o seu povo e nos últimos dias. Vocês sabem que Daniel teve a revelação do Apocalipse. Daniel teve a revelação das semanas que iriam acontecer para o povo. Ele teve revelação do fim, da tribulação. Tudo isso que o apóstolo ensina muito bem sobre Apocalipse começou com a revelação que Daniel teve. Porque Daniel buscou, jejuou, orou e Deus falou com ele: meu querido, fica nos pés do Senhor, busque, jejue e ore. O que é que você precisa saber? Se as coisas estão emperradas, se você não consegue vencer, se você sente opressão na sua vida, se o seu relacionamento com o seu marido não vai bem, e as coisas, você fala uma coisa, ele não entende, se você tem um filho desviado, se você precisa fluir no Senhor, se você precisa uma capacitação especial, você tem que fazer com Daniel. Busque intensamente, jejue, ore, não saia da presença do Senhor até que o Senhor venha e dê revelação a você. E vai haver uma batalha tão intensa nos céus por sua causa. A palavra diz que quando Daniel começou a orar, o anjo disse assim: no primeiro dia eu saí. Não foi no 21º que ele teve a bênção. Na disposição do seu coração, a luta começou. E aquele mensageiro foi impedido por outro demônio, foi resistido. E Daniel continuou jejuando e orando até que a bênção chegou.
Meu querido, se você quer ser abençoado, Deus é aquele que estende o dedo, o toque está pronto, e o teu toque é que vai fazer a diferença. E o que Deus falou para nós nesse tempo, é que em tempos difíceis, que nós estamos vivendo, em tempos inseguros, instáveis, nós precisamos aprender a tocar o Senhor, para receber dEle a confiança, para receber dEle o socorro bem presente, o socorro oportuno, a provisão do Senhor nas nossas vidas neste tempo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, e vocês têm ouvido os profetas, as coisas podem não melhorar, mas nós temos uma outra lei, e nós temos alguém que tem estendido a mão para nós. Amém? A mão está estendida para você. A mão está estendida para você. Toque o Senhor agora. Toque, diga: Senhor Deus, eu quero tocar o Senhor. E o meu toque será de uma fé extravagante, uma fé intensa. Porque eu quero que o Senhor se manifeste, que o Senhor se revele a mim e que o Senhor me abençoe. Amém? É isso que você quer? Glória a Deus. Feche os seus olhos. E agora, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que querem tocar as vestes de Jesus. Jesus é o braço, o dedo de Deus, que desceu dos céus e apontou para você a salvação. Se você ainda não tocou a Jesus e disse a Ele: Jesus, eu me entrego ao Senhor. Eu quero que a minha vida seja tua, transforme a minha história. É tempo de você fazer isso agora. Se você quiser tocar a Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Se você ainda não fez esse compromisso, a tua oportunidade é agora, é hoje, é esta manhã. Eu quero orar por você, para você que quer aceitar Jesus no seu coração. Se você quer fazer essa entrega, que ainda nunca tenha feito, orado e pedido: Deus, eu quero tocar-lhe, eu quero fazer parte da sua história e o Senhor fazer parte da minha. Se você quiser fazer essa entrega nesta manhã, eu gostaria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que ainda não fez essa oração de entrega? Levante a sua mão. Pode levantar se você... Isso, levante bem alto. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Você que está me vendo, você que está assistindo online, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, faça essa oração comigo. Feche os seus olhos agora. E ore comigo, diga assim: Senhor Deus, você que está entregando a sua vida para Jesus, ore comigo. Senhor Deus, eu abro o meu coração, peço para que o Senhor entre na minha vida e faça no meu coração morada. Senhor Deus, eu quero tocar-lhe as vestes agora e ser salvo, porque nas tuas asas há salvação. Na orla do teu manto há salvação, a cura. Por isso agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, transforma a minha vida. Perdoa os meus pecados, quebra as minhas amarras com o mal e me santifica. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E para você que está aqui me ouvindo, que já tem Jesus no seu coração, se você quer tocar ao Senhor nesta manhã, se levante agora. Seja como a mulher do fluxo de sangue, seja como Salomão, seja como Daniel, seja como homens e mulheres que tocaram a Deus e receberam favor especial da parte do Senhor. Deus ama a todos e o seu favor está sobre nós. Mas nós precisamos voltar e tocá-lo. Que você toque ao Senhor agora, nesta manhã, através da sua profissão de fé. Qual é o toque que você precisa ter no Senhor, para que você viva os milagres neste final de ano?
Eu profetizo algo especial para a sua vida neste tempo. E é por isso que Deus quer que você creia. Creia que Ele existe, que Ele é abençoador, galardoador da sua vida. Amém? Levante as suas mãos para o alto e toque ao Senhor agora. Senhor Deus, através da fé nós tocamos ao Senhor e nós queremos tocá-lo. Neste dia, neste tempo, transforma as nossas vidas. Nós queremos que do Senhor saia poder e eletrize a nossa vida. Que haja poder, que haja eletricidade, que haja o dinamis do Senhor, o poder que emana da tua presença. Senhor Deus, abra os céus, rompe, Senhor Deus, tudo que está sendo impedido pelo inimigo na vida dos teus filhos. Senhor Deus, eu agora, através da minha vida, do meu jejum e da minha oração, eu agora clamo, Senhor Deus, para que o Senhor favoreça a tua igreja neste tempo, para que o Senhor dê a eles fé, para que o Senhor abra portas de oportunidade, para que eles tenham, Senhor Deus, poder e autoridade para falarem de Jesus, para que eles tenham fé, tenham força, tenham esperança. Senhor Deus, em nome de Jesus, ministra agora força ao teu povo. Senhor Deus, derrama dos céus os presentes. Presenteia o teu povo, Senhor Deus. Abençoa em Cristo Jesus, é que eu te peço. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.